de Oliveira. A mesa diretora da Assembleia Legislativa interditou o plenário 13 de maio após um incêndio que durou 1 hora, gerou corre-corre, pânico nos corredores do Poder Legislativo e também danos materiais à estrutura do plenário, onde se reúnem os deputados estaduais. Quem chega agora com essa informação é o repórter Sátiro Salles. Um incêndio de grandes proporções destruiu nesta quinta-feira o plenário 13 de maio da Assembleia Legislativa do Ceará. Os primeiros sinais do fogo começaram por volta de meio-dia e poucos minutos depois as labaredas subiram, fazendo com que uma fumaça se espalhasse pela área externa do prédio, que fica localizado na Avenida Desembargador Moreira, no bairro Dionísio Torres, em Fortaleza. A fumaça escura, muito concentrada, saiu pelos dutos de entrada de luz solar, que são instalados no teto do edifício e são cobertos por fibra, ou material que é plástico, que transmite a luz do sol para as dependências internas do plenário, foi destruído pelas chamas e pelo calor, provocando uma onda de fumaça que gerou pânico, medo e desespero entre os servidores do Legislativo e preocupação a pedestres e moradores de prédios localizados nas proximidades. Houve corre-corre com policiais militares e bombeiros orientando os servidores e visitantes a evacuarem as dependências do prédio que dá acesso ao plenário. As equipes do Corpo de Bombeiros começaram a chegar 20 minutos depois de iniciado o incêndio, que durou pelo menos 1 hora. Ambulâncias também foram deslocadas e o Corpo de Bombeiros não registrou feridos graves, mas algumas pessoas que não conseguiram sair do plenário acabaram inalando fumaça tóxica e precisaram de atendimento médico. As primeiras imagens internas mostram a destruição parcial do plenário 13 de maio. O presidente da mesa diretora, Evandro Leitão, anunciou em entrevista coletiva que o plenário passará por uma ampla inspeção, ficará interditado e, após reformas, voltará a funcionar. Evandro também anunciou que, sem as condições estruturais para o plenário 13 de maio funcionar, as sessões passam a ser virtuais, ou seja, online. Com redação do Ceará Agora, Sátiro Salles. Acompanhamos o jornalista Beto Almeida no final da manhã e tarde, início da tarde dessa quinta-feira, esse incêndio que destruiu parcialmente o plenário 13 de maio, que é o plenário onde se reúnem os deputados estaduais para a realização de sessões ordinárias, debates, aprovação de projetos de lei, realização também das sessões solenes e de outros eventos que marcam o cotidiano da Assembleia Legislativa. No final da tarde, início da noite, o presidente da mesa diretora, Evandro Leitão, anunciou, como já antecipou o Sátiro Salles, que as reuniões, a partir desse momento, as sessões serão realizadas de forma virtual, ou seja, sem a presença dos deputados estaduais no plenário 13 de maio. A estrutura de concretagem do plenário é revestida com material plástico, material inflamável, carpete, e dentro do plenário tinha muitos equipamentos e também esses materiais, como madeira, repito, plástico, outros produtos inflamáveis que acabaram por contribuir para esse fogo, esse incêndio se propagar de forma mais rápida. E essa rapidez foi que chamou a atenção, porque as labaredas subiram pelo plenário 13 de maio, onde ficam os dutos, que são áreas abertas para a luz solar, e enfim, com esse incêndio, o plenário está interditado por tempo indeterminado e nós vamos ter as sessões virtuais a partir da próxima semana. Luciano de Oliveira, é muito importante, por exemplo, esse trabalho agora que foi anunciado numa coletiva de imprensa pelo presidente da casa, o deputado Evandro Leitão, dizendo que
vai ter celeridade. Primeiro, na recuperação física do plenário. Ele acredita que a licitação sendo realizada em aí até 120 dias vai poder ter o plenário da Assembleia Legislativa, que é um belo plenário, é uma bela construção arquitetônica. A nossa Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, eu acho que é um dos mais belos prédios de legislativos do país. Um prédio da década de 70, mas que ainda se mantém moderno, se mantém atual, tem uma estrutura clássica dela, toda em concreto aparente, uma coisa muito bonita, muito bacana, que acho que nós cearenses devemos nos orgulhar da arquitetura, da beleza que é a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, que Beto, deve ser preservada. Você conhece muito bem este plenário, tanto quanto eu. Nós atuamos como repórteres dos jornais Tribuna do Ceará, no seu caso, no meu caso, Jornal Diário do Jornal Nordeste, O Povo também, Povo. Depois passamos também, eu fui coordenador de comunicação social da Assembleia Legislativa na gestão do então presidente da Assembleia Legislativa e conhecemos de ponta a ponta a estrutura física da Assembleia Legislativa. Claro, nos últimos 20 anos tivemos muitas mudanças, muitas intervenções físicas. Agora, o que me chama a atenção depois de tanto tempo, Beto, é que este nosso plenário parece-me que não tem áreas para evacuação mais rápida, né? Nós temos essa saída acesso pela Avenida Desembargador Moreira, mas o que a gente notou ontem e as informações que circularam ao longo da tarde é que algumas pessoas tiveram dificuldade porque, primeiro, poucas pessoas acreditaram que esse prédio, com essa modernidade, poderia passar por uma situação como aconteceu nesta quinta-feira. Então, essas preocupações manifestadas pelo presidente da mesa diretora se converterão também em medidas voltadas à maior segurança e principalmente no caso de incêndios, para saídas mais emergenciais das pessoas que circulam diariamente nos corredores da Assembleia e principalmente no prédio anexo onde funciona o plenário 13 de maio. Luzenor, de fato, o plenário ele tem uma característica um tanto quanto talvez diferenciada, porque as vias, as entradas de acesso dele são limitadas, mas se você observar, durante as reformas que foram feitas, depois até desse período que você citou aí, que nós trabalhamos por lá, Luzenor, por exemplo, tem aí no subsolo corredores que dão acesso, por exemplo, às comissões técnicas que ficam do outro lado, ou seja, na realidade, tem até espaços, né, vamos dizer assim, de fuga, que não apenas aquela entrada do plenário principal da Assembleia Legislativa. Agora, um aspecto aí que... O repórter Domingos Távora, que diariamente colabora conosco aqui no Jornal Alerta Geral, ele disse que no plenário, Beto, tem 5 saídas, pelo menos 5 saídas, né? Eu estou tentando rememorizar aqui. Mas é porque são todas... Domingos, eu entendo o que o Domingos está querendo dizer e eu entendo o que você está querendo dizer. O que o Domingos está dizendo é que existe realmente 5 saídas, mas lembre-se, o plenário da Assembleia, ele basicamente, as saídas dele dá para subsolo. Entendeu? O Luzenor está se referindo... Sem saída. Sem saída, na realidade. Beco sem saída. São subsolos. Você imagina o que é correr para um corredor que você sabe que vai dar num subsolo. Tem uma saída que dá para garagem, onde fica lá os estacionamentos dos parlamentares. Tem uma outra saída para um corredor que dá para as comissões técnicas que fica aqui mais adiante aqui pela Desembargador Moreira. E aí também, Luciano, tem um outro aspecto. E esta via de acesso pela Desembargador Moreira, Beto, parece-me, é mais de acesso às galerias e não ao próprio plenário. Isso. Onde ficam os deputados estaduais. Não, e os servidores que trabalham. Não, ela dá acesso também, ao plenário também, dá acesso ao plenário. Você, do plenário ali, você sai por dentro e vai sair aqui nas comissões técnicas do lado de fora. Claro, agora você não sai aqui no térreo, você sai sempre do subsolo. Do mesmo jeito para você chegar à garagem, vai nos subsolos. Para você chegar ali onde tinha as dependências da Assembleia Legislativa, da TV Assembleia, também pelo subsolo. Enfim, são saídas, Domingos, mas que são saídas que realmente elas não dão imediatamente para um espaço aberto. Essa é a questão que o Luzenor colocou. E outro ponto também, Luzenor, é que a entrada, normalmente aqui para as galerias, essa entrada tem tempo que ela vive fechada.
sem acesso ao público. Que é outra forma também, por exemplo, quando você mantém aquilo aberto, claro, que você imagina que melhora, talvez tivesse melhorado a circulação de ar, essa coisa toda. Mas o fato é o seguinte, Luciano, o que interessa aqui é que o deputado Evandro Leitão colocou aspectos, ele diz o seguinte, olha, que existe uma comissão ativa de combate a incêndio na Assembleia Legislativa, de pessoas que trabalham, inclusive, a manutenção da casa. Ele disse que a manutenção dos ar-condicionados, que a manutenção elétrica, que tudo estava em dias, que ele disse que tem um contrato da Assembleia Legislativa para exatamente cuidar dessa manutenção, prevenção, uma manutenção corretiva e preventiva das instalações da Assembleia Legislativa e que ainda assim, por isso, que chama a atenção de que tem que realmente realizar um inquérito aí, fazer uma investigação para que nós possamos ter detectada a causa do que de fato aconteceu na Assembleia Legislativa. Longe da gente colocar aqui que esse evento, né, de ontem, que esse sinistro possa ter alguma coisa, algum caráter aí criminoso, mas precisa sim vir um laudo depois, constatando exatamente quais foram as causas e se tem todo esse trabalho já de contrato para fazer a prevenção corretiva, para fazer tudo que se precisa em relação à manutenção das instalações da Assembleia Legislativa, isso também tem que ser esclarecido. O presidente da mesa diretora, Evandro Leitão, ao falar sobre essas medidas que estão sendo adotadas para a recuperação da área interna do plenário, lamentou o que ele definiu como fake news e também as declarações de algumas pessoas sobre uma possível gambiarra, a falta de manutenção que teria provocado esse incêndio. Lamento, infelizmente, alguns se utilizarem do momento como esse, um momento trágico para o parlamento, e quererem transformar isso em situações políticas. Fazer política com P minúsculo, criar fake news, jogando fake news em redes sociais. Mas para você, meu caro irmão e irmã cearense, sabe que é para você que nós trabalhamos, é para você que nós nos dedicamos, nos empenhamos, porque nós somos os representantes da população cearense. Esperamos que realmente tenha sido uma fatalidade. Eu entrei em contato com o secretário de Segurança Pública, secretário Roberto, entrei em contato com o delegado-geral, com o Dr. Márcio Gutierrez, entrei em contato também com o coronel Barreto, do Corpo de Bombeiros, e pedi celeridade, pedi que fosse feita uma investigação no sentido de que nós possamos dar a resposta. E se porventura tiver algum culpado, que seja apontado para que sejam tomadas as devidas providências. Vamos esperar o desdobramento desse inquérito, dessa apuração da perícia. A perícia forense também esteve nas dependências internas e externas do plenário da Assembleia Legislativa para levantar as primeiras imagens, fotos, vídeos que darão subsídio à elaboração desse relatório, desse laudo que apontará as causas desse incêndio, né? Essas palavras do presidente Evandro Leitão foram para contestar conteúdos que começaram a ser espalhados pelas redes sociais, mas teve também como resposta aí uma resposta direta ao prefeito José Sarto, que insinuou que esse incêndio poderia ter sido provocado por falta de manutenção no prédio da Assembleia Legislativa. Aí entrou o componente político e pré-eleitoral desnecessário, provavelmente, e sem sentido nesse debate.